talvez seja interessante a gente definir o que você define como produtividade. O que seria ser produtivo nesse mundo em que a gente nem sabe mais o que é preguiça e o que é entregar as coisas, o que é. Legal. Muito do que a gente tem do conceito de produtividade vem ainda daquela mentalidade de indústria, né? Então, ser produtivo dentro desse contexto da indústria é você fazer mais gastando menos. Então, gastando menos tempo ou menos energia e assim conseguindo mais coisas. Eu tenho tentado fugir um pouco dessa noção para sugerir que produtividade não é necessariamente você fazer mais, mas é você fazer aquilo que você foi chamado para fazer de formas inteligentes, de formas efetivas e atingindo, então, objetivos que verdadeiramente cumpram um propósito maior, um propósito mais abrangente. Então, pode ser até que você faça poucas coisas, mas se você está fazendo aquilo que é o mais importante, por exemplo, pensa numa mãe com o seu bebezinho recém-nascido. Uma mãe produtiva não é uma mãe que está em 300 projetos, atingindo muitas coisas, mas é aquela mãe... Bater na meta de venda da empresa. Exato. É aquela mãe que está dedicando tempo para o seu bebezinho e assim cuidando daquilo que é o mais importante. Então, produtividade não é sobre fazer mais necessariamente, mas é sobre cumprir aquilo que é o seu propósito fundamental de uma forma inteligente, de uma forma efetiva. Perfeito. Então, se eu entendi bem, não seria possível entender o que é ser produtivo sem saber as grandes questões relacionadas à sua vocação, ao seu propósito. Exatamente. No entanto, nem todo mundo vai ter esse tempo para fazer essa descoberta. Então, eu lanço o primeiro desafio aqui para você. E se a pessoa ela não está no momento de falar assim, qual que é o meu propósito aqui? Mas ela tem demandas reais. Né? O que seria assim, um mínimo de reflexão sobre o propósito que você precisa fazer dentro de uma atividade para considerar que você está sendo produtivo? Legal. Eu nem considero assim que você deva tentar descobrir o seu propósito de cima para baixo, né? Magicamente alguma coisa vai descer e de repente você vai descobrir isso. Não, para a maioria de nós, o propósito é descoberto ao longo da jornada mesmo. Né? Então é de baixo para cima. É fazendo os trabalhos, é entendendo as circunstâncias nas quais eu fui colocado, e a partir dali eu vou percebendo, né? Então, categorias são essas mesmo. Por exemplo, eu sou um pai, eu sou uma mãe, eu estou dentro de um contexto familiar. Bom, eu tenho que entender que esse é um elemento primordial da minha vida. Mas, além disso, por exemplo, se eu sou um pai em especial, né, a minha responsabilidade é como provedor da minha família. Então, o trabalho é fundamental para isso. Muitas mulheres também têm o trabalho e também atuam como provedoras, às vezes na ausência de um marido ou às vezes complementando a renda da família por causa da necessidade. Então elas também vão ter essa dimensão profissional como uma dimensão importante. Mas as categorias então aqui envolvem os contextos nos quais eu já estou e dentro desses contextos como é que eu posso servir de formas efetivas para que eu possa tanto adequadamente desenvolver os meus chamados ao mesmo tempo em que eu não caio nesse risco do excesso, do desgaste, do esgotamento e nem no outro extremo da preguiça, da procrastinação e de tantos outros males. Perfeito. Então, para resumir aqui a nossa conversa voltando para a família, se você está aqui na Escola de Paz, você tem a sua família e você, então, não pode excluir a sua vocação familiar dentro do aspecto da produtividade. Perfeito. A criação dos filhos entra dentro da sua visão de produtividade. Se você está casado, o matrimônio entra dentro dessa dinâmica. Inclusive a parentela, né? O cuidado com as pessoas próximas, os amigos. Os relacionamentos podem ser abordados dentro da ótica da produtividade. Exato. O trecho final do meu livro é isso. O que é uma vida produtiva? E aí eu tento trabalhar essa noção de que uma vida produtiva envolve essa organização de 4 eixos fundamentais nos quais a gente vive, né? Relacionamento com Deus, com o sagrado, com o transcendente, relacionamento comigo, então tem uma organização interna das minhas emoções, da minha visão de mundo, relacionamento com o outro, e aí envolve família, cônjuge, parentes, amigos, e relacionamento diante do mundo, que envolve trabalho, vida profissional e o cumprimento de outros chamados. Muito bom. Então, uma vida produtiva precisa entender
para onde ela está caminhando e não precisa ser ir lá no alto de uma montanha e encontrar uma visão sobrenatural. O caminho já está disposto nas responsabilidades que você já tem. Isso. Né? E você também precisa compreender que uma vida produtiva envolve todas as áreas da sua existência no tempo e no espaço.